O que nenhum segurado do INSS queria terminou acontecendo. A Federação Nacional dos Servidores do INSS terminou convocando uma greve que teve início agora no dia 23 de março, tá bom? Então, eu vou te passar hoje aqui as primeiras notícias que estamos tendo em relação a essa greve e quais são as previsões aí para ela. O INSS, que já estava com a fila enorme de pedidos para serem analisados, né, uma fila gigantesca, agora entra em greve e a gente pode ter um problema ainda maior. A gente pode aumentar essa fila, pode ter muitos requerimentos que não vão ser analisados, né, que vão passar um tempo maior esperando a sua análise. Então, fica comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo e vou te explicar o que pode ser feito. Se você for segurado aí do INSS, se você está esperando a análise do seu benefício, ou se você for advogado e está esperando aí a análise do pedido dos seus clientes, tá bom? Fica aqui e vamos lá ver as notícias que eu já deixei separadas. Bom, em relação à greve em si, a convocação da greve, né, o Comando Nacional de Mobilização se reuniu virtualmente no dia 21, tá bom? Então, na segunda-feira aí eles se reuniram e reforçaram o pedido de participação na greve dos sindicatos, né? O que acontece? A federação é uma reunião dos sindicatos, tá certo? Então, para a efetivação dessa greve, a federação fica aí na dependência da adesão dos sindicatos locais. Então, cada sindicato vai resolver. Esse movimento ele está buscando uma série de questões junto ao governo federal, tá bom? Alguns deles, eu não vou dizer todos, mas vou destacar aqui três, tá bom? Que é o reajuste salarial aí na casa de 20%, melhores condições de trabalho, né, em vários tipos de reivindicações e a quebra do teto, tá bom? Eles querem a revogação da PEC do teto de gastos aí do governo federal, certo? Essas são algumas das reivindicações pelo Movimento Nacional de Mobilização da Federação, deixa eu pegar o nome completo aqui deles, Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Basicamente, os trabalhadores do INSS, tá certo? Então, com isso, muitas agências vão ficar fechadas. A federação alega que tentou conversar com a administração pública federal e não obteve resposta, não obteve nenhum tipo de posicionamento acerca das suas reivindicações e, por isso, a greve foi deflagrada aí e já começa a gente já começa a ver alguns dos seus resultados, tá certo? Em alguns cantos a gente já tem agências paradas, em outros ainda não. Mas o importante é que o movimento está acontecendo. Um marco que deve ser muito importante para esse movimento e que deve definir o rumo que ele vai tomar é o dia 25. Aí na sexta-feira, tá bom? Tem expectativa de que os representantes da federação sejam recebidos pelo ministro aí, que cuida dessa pasta para tratar das reivindicações, tá bom? Eles querem ser atendidos pelo ministro, pelo presidente do INSS, para poder tratar toda essa situação. Se a gente vê aí falta de flexibilidade da administração federal, se a gente vê um repúdio, uma rejeição de sentar para negociar isso, é muito provável que a gente tenha o prolongamento aí dessa greve, tá bom? Que a gente vai ver, né, essa greve realmente tomar proporções ainda maiores, tá bom? Outra notícia que eu separei aqui, servidores do INSS entram em greve por aumento salarial a partir de quarta, no caso, a quarta referente ao dia 23, tá bom? Os servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social vão entrar em greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada na plenária da Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Assistência Social, que foi o que eu disse. Essa decisão já tinha sido tomada desde o dia 5 de março e, como eu falei, em reunião por videoconferência, no dia 21 de março, a convocação foi reforçada, tá bom? Os servidores brigam pela concessão de recomposição salarial de 19,99%,
para repor perdas acumuladas nos últimos 3 anos. Os servidores pedem ainda o arquivamento da PEC 32, a chamada reforma administrativa, e a revogação da Emenda Constitucional 95 de 2016, o teto de gastos, certo? Então, são essas as notícias iniciais para você entender o que está acontecendo e por que nós chegamos a essa situação de greve. Agora, o que está sendo feito? Até o momento, eu não tenho notícia nenhuma de qualquer posicionamento dos responsáveis da administração pública federal. Ou seja, eu não vi posicionamento nenhum do ministro da pasta responsável, eu não vi posicionamento nenhum do presidente do INSS acerca dessa greve, tá bom? Se ocorreu, eu ainda não consegui localizar essa notícia. Eu acredito que não tenha ocorrido. Por enquanto, o que temos é um pedido de informações aí de um ofício conjunto. O Conselho Federal da OAB, junto com o Ministério Público da União e com a Defensoria Pública da União, enviaram um ofício, tá bom? Aqui para o presidente do INSS e para o Procurador-Geral Federal, tá bom? Então, o senhor José Carlos, né, que é o presidente do INSS, e Virgílio Antônio, que é o Procurador-Geral Federal, receberam um ofício aí para tratar desse assunto. Esse ofício foi, como eu falei, da OAB, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União. Basicamente, eles requerem algumas informações, eles solicitam, tá? Vou ler aqui exatamente como está no ofício que foi enviado. Solicita-se o fornecimento dos seguintes esclarecimentos com urgência que o caso requer. Primeiro, quais as medidas administrativas e judiciais adotadas por essa autarquia e pela Procuradoria Federal Especializada para a manutenção do quantitativo mínimo necessário ao atendimento dos beneficiários. Então, só para a gente abrir um parênteses aqui e explicar essa situação. O direito de greve é um direito constitucional, tá certo? Mas os serviços essenciais, eles não podem parar em absoluto. Então, aqui é a natureza desse requerimento, para entender a manutenção, né, como que a administração vai fazer para manter o mínimo de atendimento, né, o quantitativo mínimo necessário ao atendimento dos beneficiários, que é o andamento aí das atividades essenciais do INSS. O segundo ponto questionado foi, atualmente, qual o tempo médio de espera por Superintendência Regional para a conclusão da análise dos requerimentos administrativos. Então, a OAB, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União querem entender também aí o lapso temporal, né, o período que está sendo necessário para a análise dos benefícios, até para poder estimar qual vai ser aí a projeção a partir de agora com essas greves, tá certo? Separei outras notícias aqui também, como eu falei, né, depende da adesão dos sindicatos locais, tá? Então, a gente vê que em alguns estados a gente já tem reflexos dessa greve, em outros não. Então, vou ler apenas o título da matéria para a gente não se estender muito, tá certo? O sindicato diz que greve dos servidores do INSS atingiu pelo menos 14 estados.
Então, a gente vê aí que não foram todos os estados que foram atingidos e impactados por essa greve, mas a gente já tem uma adesão bastante significativa, né? 14 estados, pelo menos aí em torno de 50% dos estados já aderiram a esse movimento grevista. Greve no INSS deve parar atendimentos a partir desta quarta. Servidores do INSS aderem à greve nacional e atendimentos à população no Recife são afetados. Então, vê, lá no Recife, segundo essa matéria aqui é do G1, o atendimento foi afetado, né? Os segurados já estão sofrendo aí as consequências. Greve dos servidores federais não impacta no atendimento de agências do INSS em Porto Alegre. É uma notícia aqui do GZH, tá? Então, vamos lá, em Porto Alegre, segundo essa notícia, não foi impactado pela greve, certo? Então, algumas notícias que eu separei aqui. Agora, Breno, o que eu devo fazer, né? Cheguei lá no INSS, eu tinha um agendamento, cheguei no INSS, não consegui o atendimento, não consegui fazer o que eu precisava no meu agendamento. O que eu faço? Então, duas orientações importantes, você deve cumprir pelo menos uma, tá certo? Busque, né, caso esteja tendo algum tipo de atendimento na agência, você vai buscar o servidor que estiver lá realizando esse atendimento e vai pedir para ele fazer o seu reagendamento, tá bom? E muito importante, não saia da agência do INSS sem nenhum documento que comprove o seu comparecimento e o reagendamento ali do seu pedido, da sua tarefa que você ia realizar no INSS, tá bom? Se não for possível realizar dessa forma, seja porque o servidor ele se negou a realizar o reagendamento, seja porque não está tendo nenhum tipo de atendimento na sua agência, você vai ligar de imediato no número 135, tá certo? E vai informar o que está acontecendo e vai pedir o reagendamento da sua tarefa, tá bom? Importante, não basta ligar, você deve anotar o número de protocolo, o dia e o horário da sua ligação e o que foi tratado. Inclusive, já passei essa orientação aqui em outros vídeos. Eu sempre falo isso. Anote o número do seu protocolo, a data da ligação, o horário da ligação, o que foi tratado nessa ligação. Essas são as duas formas mais efetivas, tá bom? E as melhores formas de comprovar que você compareceu na agência do INSS e que você não foi atendido em razão da greve, tá bom? Isso pode lhe evitar muitas dores de cabeça. Por exemplo, se o seu processo for arquivado lá com a justificativa de que você não compareceu ao agendamento, você, seguindo essas duas orientações, você vai ter como comprovar que o arquivamento se deu por culpa do próprio INSS, se deu em razão da greve, e não por sua ausência ao agendamento, tá bom? Então, recapitulando, a federação convocou a greve, os sindicatos, alguns já aderiram, outros não, então temos agências que estão paradas, temos agências que estão funcionando, a OAB, junto com o Ministério Público Federal e com a Defensoria Pública da União, solicitou informações aí da Procuradoria Federal e solicitou informações também da presidência do INSS, mas até o momento eu não encontrei nenhuma informação de que essas autoridades já tenham se manifestado prestando qualquer tipo de esclarecimento, seja para as entidades, né, para a OAB, para a Defensoria Pública e para o Ministério Público Federal, seja prestando esclarecimentos para a sociedade, tá bom? Se você não quer ter nenhum tipo de prejuízo, compareça na agência, na sua agência, no horário marcado, nos horários agendados para as tarefas que você tem que cumprir, tá? Porque pode ser que a agência esteja aberta, tá? E caso ela esteja fechada, você vai pedir a remarcação lá para o servidor do INSS, não pode sair da agência sem nenhum documento. Se não for possível fazer com o servidor, porque não tem ninguém atendendo, ou porque o servidor se negou a fazer, você deve ligar de imediato no 135, relatar o ocorrido, anotar o protocolo, anotar o horário da ligação e o dia da ligação, tá bom? São essas as orientações que eu tenho te passar. A gente vai continuar acompanhando aqui esse movimento de greve e eu venho trazendo
logo mais outros vídeos atualizando essa situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.